A civilização Inca se desenvolveu e prosperou em um dos lugares mais inóspitos da Terra. Um lugar que, em seus pontos mais altos, o ar é tão rarefeito que chega a ser difícil respirar. Terremotos e vulcões também faziam parte das dificuldades superadas pelos Incas, tornando-os extremamente habilidosos na arte da sobrevivência. Os Incas formaram o maior império da América do Sul pré-colombiana, centrado principalmente na região da Cordilheira dos Andes. Seus territórios se estendiam onde hoje se localiza o Peru, Equador, Bolívia, parte da Argentina, grande parte do Chile e a ponta sudoeste da Colômbia. O idioma oficial do Império Inca era a língua quichua, que já era falado por muitos povos indígenas da América do Sul, sendo anterior à época do Império Inca, e ainda hoje é falada por cerca de 10 milhões de pessoas de diversos grupos étnicos. Mesmo sem ter conhecimento sobre o uso da roda, animais de tração, metalurgia do ferro e nem mesmo um sistema de escrita, os Incas foram capazes de manter um poderoso estado imperial, com uma arquitetura monumental, uma extensa rede de estradas atingindo todos os cantos do império, e inovações agrícolas que permitiam a produção de alimentos em ambientes difíceis. Este vídeo é um oferecimento de NordVPN. Conforme passamos cada vez mais tempo online, as preocupações com privacidade e segurança se tornam cada vez mais importantes. A NordVPN faz uso de mais de 5.000 servidores de infraestrutura de última geração, espalhados em mais de 60 países. O que significa que você pode obter uma conexão VPN segura e confiável a qualquer hora e lugar. E só é necessário um clique para conectar. Abra o mapa, escolha sua localização e você estará conectado em segundos. É realmente muito fácil. Acesse seu conteúdo favorito de qualquer lugar, mesmo quando estiver viajando pelo exterior. Desbloqueie seus jogos e servidores favoritos, mesmo que eles tenham restrições geográficas. E não deixe que sua localização geográfica limite com quem e onde você pode jogar. Você pode instalar NordVPN em até 6 dispositivos nas principais plataformas Windows, Android, iOS, Mac e Linux, e até mesmo na sua TV com sistema operacional Android. Clique no link na descrição e ganhe um grande desconto no plano de 2 anos e um mês adicional grátis. Torne sua conexão com o mundo mais segura e mais discreta com NordVPN. Na língua quichua, a palavra Inca significa governante e se refere a uma pequena classe dominante de provavelmente 40 mil indivíduos que governavam uma população de cerca de 10 milhões de pessoas de diferentes grupos étnicos. Os espanhóis adotaram o termo Inca para se referir a todos os súditos do império, ao invés de simplesmente a casta dominante. A origem dos Incas é envolta em mitos e lendas que podem conter alguns traços de veracidade histórica. Diz a lenda que o primeiro Inca foi Manco Cápac, um rei semilendário que foi fundador do Reino de Cusco, de qual todos os governantes futuros teriam alguma ligação sanguínea ou espiritual. Por volta do ano 1438, os Incas começaram uma expansão de longo alcance sob o comando de Pachacuti, onde conquistaram o atual território do Peru. Pachacuti reorganizou o reino de Cusco e acredita-se que ele tenha construído a famosa cidade de Machu Picchu, localizada na Cordilheira Oriental do sul do Peru. Este sítio é um dos pontos turísticos mais importantes do país. A dominação Inca ocorreu principalmente por meio de negociações políticas. Pachacuti enviou mensagens aos líderes de muitos povoados, exaltando os benefícios de ingressar em seu império, oferecendo-lhes presentes luxuosos como tecidos de alta qualidade e prometendo que seriam materialmente mais ricos como seus súditos. A maioria dessas tribos aceitou o governo dos Incas, sabendo que a outra opção seria a subjugação pela força. Os líderes que se recusaram foram derrotados em batalha e executados sem misericórdia, mas alguns tiveram suas famílias poupadas e seus filhos foram trazidos a Cusco para aprender sobre o sistema de administração Inca e depois voltaram para governar suas terras nativas. Os Incas se referiam ao seu império pelo nome de Tahuantinsuyo, que significa as 4 províncias, devido à divisão territorial do império. Os 4 cantos das províncias se encontravam no centro de Cusco, que exercia o papel semelhante a um distrito federal moderno. A separação das províncias foi provavelmente criada por volta de 1460, durante o reinado de Pachacuti.
O grande líder Pachacuti teve um filho chamado Tupac Inca Yupanqui, que também se tornou um importante líder militar e foi responsável por expandir o Império Inca do Equador até a Colômbia, derrotando o também poderoso Reino de Timor, que também dominava aqueles territórios. Segundo alguns historiadores, os papéis masculinos e femininos eram considerados iguais na sociedade inca. Às vezes, as mulheres eram autorizadas a possuir terras e rebanhos, porque a herança era transmitida tanto pelo lado materno quanto pelo lado paterno da família. Tanto os homens quanto as mulheres compartilhavam as tarefas diárias de cuidar das crianças, tecer tecidos, cozinhar, preparar o campo para o cultivo e construir casas. Também dividiam o dever de pastorear os rebanhos de lhamas e alpacas, os únicos animais de grande porte disponíveis para domesticação naquelas terras. Estes animais forneciam carne, leite e lã. As crenças religiosas dos incas faziam parte de um grupo de crenças e ritos, que por sua vez baseavam-se em um sistema mitológico, que se manifestava em todos os aspectos da vida, do trabalho, festividades e cerimônias. Eles eram politeístas e cultivavam divindades locais e regionais. Acreditavam na reencarnação após a morte e imaginavam um mundo posterior como um paraíso terrestre, com campos cobertos de flores e montanhas cobertas de neve. Para os incas, a morte devido ao fogo ou a incineração de um cadáver era considerado um tabu, já que a queima do corpo fazia com que a força vital desaparecesse e ameaçaria sua passagem para o outro plano. Isso pode ter dado origem ao costume de enterrar os mortos em locais ermos e de difícil acesso. Muitas vezes os corpos eram sepultados em grande altitude, como nas encostas ou topo das montanhas. As condições climáticas de alguns locais escolhidos pelos incas para sepultarem seus mortos proporcionou, em alguns casos, a mumificação natural dos corpos, com alguns exemplares sendo encontrados em um estado altamente preservado, mantendo seus traços faciais, cabelos, roupas e até mesmo seus órgãos internos. As múmias que foram encontradas eram em sua maioria de crianças, um fato que acabou revelando uma face cruel do mundo inca, provando que sacrifícios humanos eram realizados com certa frequência, tendo como objetivo apaziguar a ira dos deuses. La Doncella é uma das múmias incas mais famosas e pertence a uma garota de 15 anos de idade que faleceu supostamente enquanto dormia. A arquitetura foi uma das partes importantes das artes incas. O exemplo mais notável é Machu Picchu, que foi construída por engenheiros incas. As principais estruturas incas eram feitas de blocos de pedra que se encaixavam tão bem que uma faca não poderia ser inserida na alvenaria. Essas construções sobreviveram por séculos, sem uso de argamassa para sustentá-las. O calendário inca estava fortemente ligado à astronomia. Os astrônomos incas registravam os equinócios, os solstícios e o ciclo do planeta Vênus. Eles, entretanto, não tinham conhecimento suficiente para prever os eclipses, como no calendário maia. O calendário inca era essencialmente lunisolar, pois 2 calendários eram mantidos em paralelo, um solar e outro lunar. O exército inca era o mais poderoso de sua época em sua região, porque qualquer aldeão ou fazendeiro comum podia ser recrutado como soldado no sistema de serviço obrigatório público. Todo inca fisicamente apto, em idade de lutar, tinha que participar da guerra. Quando o império atingiu seu auge, cada seção do império contribuiu para estabelecer um exército para a guerra. Os incas não dominavam o ferro ou o aço, e suas armas eram compostas basicamente de pedra e madeira, com as mais sofisticadas sendo produzidas com cobre ou bronze. Os incas pouco puderam fazer contra as invasões espanholas que tiveram início em 1528. Em julho de 1529, a rainha espanhola assinou uma carta que permitia aos conquistadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro e seus irmãos, iniciar uma expedição para conquistar todo o Peru e subjugar os incas, com o objetivo de saquear suas cidades e confiscar suas riquezas, principalmente metais preciosos como prata e ouro. Os invasores espanhóis trouxeram consigo novas doenças como a gripe, a varíola, o tifo e o sarampo, contra os quais os incas não possuíam defesas naturais.
E uma grande epidemia se espalhou por todas as cidades incas, matando milhares de pessoas em pouco tempo. Aliado a isso, os próprios incas entraram em uma guerra civil pelo direito de sucessão ao trono, o que enfraqueceu ainda mais o império. Em novembro de 1532, Francisco Pizarro capturou Atahualpa, o último imperador inca. Atahualpa foi aprisionado e obrigado a colaborar com os espanhóis. Ele ofereceu aos espanhóis ouro suficiente para encher a sala em que estava preso, e o dobro dessa quantidade em prata. Mas o imperador acabou sendo enganado por Pizarro, recusando-se a libertar o Inca depois de ter recebido tamanha fortuna. Os espanhóis eventualmente executaram Atahualpa, e o Império Inca começou a se desintegrar. Muitos dos diversos grupos étnicos governados pelos Incas acolheram os invasores espanhóis como libertadores e firmaram alianças com eles para compartilhar o domínio daquelas terras e recursos. Em 1572, a última fortaleza inca foi conquistada e o último governante, chamado Tupac Amaru, foi capturado e executado. Isso acabou com a resistência à conquista espanhola sob a autoridade política do Estado Inca. Quando Pizarro e os espanhóis subjugaram o continente e colocaram sob seu controle, muitos foram convertidos ao cristianismo à força. Os espanhóis alegavam ter educado esses povos no caminho da única religião verdadeira. Os oficiais coloniais espanhóis escravizaram de forma brutal os nativos, com um membro de cada família sendo forçado a trabalhar nas minas de ouro e prata. As epidemias de doenças trazidas pelos europeus terminaram de devastar o povo inca e sua cultura. Atualmente, os descendentes dos incas vivem nos Andes e constituem quase metade da população peruana, mantendo vivas várias de suas tradições e carregando consigo o orgulho de seus antepassados, um dia terem formado um poderoso império.